Bom dia, segundo ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer a parte de ciências, da página 189 até a 193. Porém, para fazer a página 189, você vai ter que ler a página 188 sobre os machucados. Você vai ler quando são necessárias fazer radiografias e quando os ferimentos são superficiais, e cada fase do ferimento, a ferida recente, a ferida após uma semana e após um mês. Depois que você leu esse pequeno textinho aqui das radiografias, você vai para a página 189 responder. A menina machucou o dedo há um mês. Logo depois de se machucar, a pele do dedo da menina estava como? Qual é o aspecto de uma ferida recente? Como ela é? Escreva aqui. Mas, depois de uma semana, a pele do dedo estava... Como é o ferimento depois de uma semana? Coloque aqui as características. E depois de um mês, a pele do dedo estava... Coloque aqui. Cicatrizado já? Pode colocar. 2. Observe agora essas 3 radiografias, que são imagens tiradas lá, que dá para aparecer até os nossos ossos. Uma é uma radiografia de mão, a outra é uma radiografia de braço, parece um joelho, mas não é. É um braço, um cotovelo. E a outra é uma radiografia de perna. E faça um X na radiografia que tem ossos quebrados. Preste bastante atenção nos ossinhos da mão, do braço e da perna nas 3 fotos e faça um X naquela que tem ossos quebrados. 3. Quando você ou outra criança se machuca, por que é importante avisar um adulto? Agora, na página 190 e 191, você vai fazer de conta que elas são uma página só. Na número 4, você vai observar que começa uma história em quadrinhos e logo abaixo dela começa outra. Porém, na página 191 tem a continuação dessas historinhas, quer dizer, depois que a criança se machucou, como ela tratou o seu machucado. Então, no primeiro quadrinho, a menina está andando de bicicleta, de repente ela bate numa pedra e cai e machuca o joelho. A continuação dessa historinha está na 191, em que o machucado não foi muito grave, mas estava doendo muito. Então, a mamãe fez uma limpeza no machucado dela, colocou um curativo para cuidar desse machucado. Então, lá na página 190, você vai dar um título para essa historinha, um nome, lá nesse quadrinho branco que tem aí, nessa linha branca em cima. Então, aí você vai colocar um nome para essa historinha, inventa um nome bem legal. E logo abaixo tem outra historinha do menino do skate. Você também vai dar um nome para essa história. Ele estava andando de skate, foi fazer uma manobra radical e errou o passo e caiu. Na sequência, na página 191, ele foi para o hospital. Foi feita uma radiografia do braço, olha lá o médico segurando. Quebrou o bracinho, o osso do bracinho e teve que colocar um gesso para cuidar do machucado. Então, deu um nome para essa história também na página 190. Agora, número 5. Em qual dessas histórias a criança sofreu ferimentos superficiais? Em que o ferimento foi mais leve? Na primeira história ou na segunda? Letra B. Em qual das histórias a criança sofreu um ferimento mais grave? Explique sua resposta. Na primeira ou na segunda? Então, na segunda ele sofreu uma fratura. Isso é mais leve ou mais grave? Enquanto que na primeira historinha ela sofreu uma escoriação no joelho. E aí você vai ver qual dos dois é mais grave, a escoriação ou a fratura. Não precisa fazer nem a 7 nem a 8 da página 191, tá?
O que você vai fazer é ler a entrevista da página 192 com uma enfermeira. Nessa entrevista, você vai ficar sabendo quando a gente deve lavar um machucado com água e sabão, quando a gente tem que pôr gelo, o que a gente tem que fazer para não se machucar e as orientações da enfermeira para as crianças. Depois de ler o texto, você vai finalizar as páginas de hoje respondendo a 193. Segundo as orientações da enfermeira, que cuidados devemos ter para não nos machucar? Olhe lá na entrevista tudo que ela fala sobre o carro, sobre andar descalço, sobre eletricidade. Tem um monte de coisa sobre a cozinha. 2. Complete as legendas das imagens explicando que cuidados as pessoas estão tomando para não se machucar. Utilize os termos do banco de palavras. Os termos quer dizer as palavras do banco. Olha na figura A. Sempre atravesse a rua com um adulto na onde a mulher e a criança estão pisando, que é seguro atravessar. Na faixa de pedestres. Na figura B, então já usamos faixa de pedestres. Na figura B, use equipamentos de fios elétricos para andar de bicicleta, patins ou skate. Use equipamentos de cinto de segurança para andar de bicicleta? Não. Use equipamentos de proteção. Então, proteção é a palavra que se encaixa aí. E aí você vai ver na C e na D quais são as palavras que se encaixam. Qual é cinto de segurança e qual é fios elétricos. 3. Por que tomar vacinas também é uma maneira de cuidar de nós mesmos? Pense bastante, leia a entrevista novamente, se for preciso, que ela também fala sobre vacinas. E coloque aqui o que você acha. É uma maneira de cuidar de nós mesmos? Por quê? Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus. Não esqueçam de conferir a correção, tá? E como segunda-feira é feriado, até terça-feira. E aí já tem troca de atividades, tá bom? Beijinho pra vocês.